Oi, pessoal, eu sou a Carol Watanabe. E eu sou a Carol Mello. E eu sou a Clélia. E eu sou a Solange. E esse é o Watamelo. Deu super certo, como vocês puderam ver. Ficou tipo... O nosso editor tá amando esse episódio, já que estamos aqui no estúdio dele e vai facilitar a vida dele para a edição. Eu espero. Ele concordou com um joinha. Então é isso. Hoje o podcast, como vocês estão podendo perceber, ele tá muito especial, porque a gente tem pela primeira vez barulhinhos de tambor que eu não sei fazer. As nossas mamães. Não só é a primeira vez com nossas mães, mas é a primeira vez com convidados. Exato. Como é que você tá se sentindo? Eu? Pressionada? Um pouco, e você? Eu também. Eu fiquei tímida agora. Não quero mais falar. Vamos embora? Então deixa elas falarem. Não. Melhor a gente ficar aqui e deixar a gente, tipo, controlando um pouco o que elas vão falar, né? Porque senão a gente vai ser cancelada e aí vai acabar esse podcast. Vai saber o que as nossas mães vão falar da gente, Imagina, né? você ser cancelado porque sua própria mãe te expôs na internet. Exatamente. O que significou para vocês a experiência de ser mãe? Olha, a minha conquista de ser mãe foi complicada, não foi fácil não. Eu tive que fazer tratamento, eu tive uma primeira gestação que eu tive um aborto, e depois disso eu tive algumas complicações na minha vida. E a Carol foi muito planejada, já saí gastando logo de cara, porque tive que pagar. Eu lembro que eu falava pro meu ginecologista que ia fazer meu obstetra, que ia fazer meu parto, que eu falava assim, olha, ele era contra, já lá em 1900 e bolinha, ele era contra a dar a palmadinha quando a criança nascia, ele fazia a coceguinha nas costas. Ah, não. E eu falava, não, doutor Mário, pode descer bater, pode bater, porque não foi fácil, foi uma jornada muito complicada, mas graças a Deus, né, veio a Carol, que assim foi melhor do que eu imaginava. A Carol sempre foi a filha amada, perfeita, e só me dá orgulho, e eu gosto da sensação de saber que ser mãe foi mais fácil. Não tem manual, não tem receita, né? Porque eu imagino, eu só tenho a Carol, mas eu imagino que cada filho é um ser, a sua singularidade, que você tem que respeitar. Enfim, ela deve ter alguns conceitos da mãe que tem. Ela sempre fala que tem uma mãe brava, rígida, que faz críticas. Talvez eu seja tudo isso mesmo, né? Mas acho que funcionou ser tudo isso, porque ela é tudo que eu imaginei de um filho. Oh. Olha só. Você esperava por essa? Ah, sim, minha mãe é... Não, né? É que assim, eu fui uma filha fácil. Foi, tranquilinha, Carol. Olha só, tranquilinha. Diferente da Melo, eu acho. Nossa, não, eu acho que Vai, mãe, pode falar, qual foi a sua experiência? Eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos, né? Só que assim, o Lucas eu engravidei tomando pílula. Eu descobri que eu tava grávida, eu já tava no 5º mês. Os médicos achavam que era um mioma. E aí eu fui fazer outra sonografia e eu descobri que eu tava grávida. Então, meu mioma hoje tem 33 anos. Chama mioma, na verdade. Que é o Luquinhas. Não é Lucas. Não é Lucas. Que ele sempre foi muito danado. Nossa, ele era assim... Era o cão chupando manga de cabeça para baixo. E a Carol, eu engravidei na tabelinha. O que é a tabelinha, mãe? Eu fazia a tabelinha assim, você conta os dias que você menstruou, aí conta, ovulou, quantos dias depois, aí tem aquele período... Né? Não, eu não errei, né? Erraram. Erraram, ué. Que errou. E a Carol foi engraçado, porque antes de eu saber que eu estava grávida, eu tive um sonho com ela. Eu sonhei que eu estava no leito de um hospital, chegava uma enfermeira, me entregava um bebê. Aí eu abria a fraldinha dela, que era uma fralda de pano, e tinha um copo de leite, onde é o sexo, que é o sexo a flor. E aí que eu desconfiei que eu estava grávida, eu fui fazer o exame de toque, eu já estava indo pro 3º mês de gravidez. E achou que eu ia ser um? E eu achei que ela fosse ser um menino. Então eu comprei tudo dela azul. E meu nome era? Era pra ser Vitor.
Oi, gente, eu sou o Vitor. E aí veio a Carol. Tanto que quando ela nasceu, antes de eu querer ver qualquer coisa, eu quis ver qual era o sexo dela, se era menino ou se era menina. Que foi uma felicidade. Foi a primeira menina da família que nasceu, porque na família do meu marido só nasciam meninos. E ela sempre foi uma princesa na minha vida. A gente sempre é muito unida. Viu, Carolina? Olha Lata. só. Você achou que eu ia ser o terror? Eu achei que É que o meu irmão conseguiu me superar. Não, o irmão superou todas. É. Aí depois o que eu fazia era tipo, ai, Mamão tá com bom, açúcar. entendeu? É que o Mas quando Lucas... aprontava, né? Não, tudo bem. Mas é que o Lucas, ele era intenso. Então, mas você como irmã mais nova não ia junto? Assim, Não. ele começava e Ele você... fazia e não falava, e ela descobria. Aí eu assistia. E aí depois vinham as minhas artes. E aí era pra ela, tipo assim, depois que eu passei com meu filho, isso daí a gente resolve, entendeu? E a experiência de ser mãe foi... A Carolina era de agir na surdina. Quando você via, ela já estava aprontando. O Lucas era escandaloso. Mas foi boa a experiência? Foi, até hoje. É uma experiência que é inesquecível e é prazerosa, né? Ser mãe, acho que é uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida da gente como mulher, né? Com certeza. Pra vocês, o que vocês acham que foi mais desafiador quando vocês estavam criando a gente? A vida é um desafio, né? Então, todos os dias você ficar pensando... A gente projeta muitas coisas, né? E sempre a gente quer a felicidade, né? Quer que o filho seja o exemplo e tudo. Então, você fica projetando muitas coisas que é desafiador, né? Porque... Se tá dando certo, exatamente. se vai ser uma ainda boa mais pessoa. a Carol muito tímida, então geralmente eu que tenho que buscar o diálogo para ela falar algumas coisas, então aí fica mais complicado. Você nunca sabe o que a pessoa, quando ela é tímida, o que ela tá pensando, o que ela vai internalizando um monte de coisas e parece que tá tudo bem sempre, a vida que tá tudo bem e muitas coisas você acaba deixando passar, né? Você não percebe que o outro tá precisando daquele auxílio, daquela palavra. Então, às vezes, eu me culpava. Será que eu não percebi? Será que eu perdi o time, né? De alguns momentos? Mas é desafiador todos os dias e até hoje. Vai ser sempre, né? Não tem... E é o que você falou, não tem manual, né? Não tem manual, não tem... Então, você não sabe se tá dando... Não existe muito certo e errado, mas você fica naquela sensação de se tá dando certo. Você vai apoiando e vai falando, não, faz o que teu coração vai mandando. Quer sair daí, faz outra coisa, você vai dando os pitacos. Mas depende da pessoa e não tem como. Você vai só assistindo, né? Você faz parte da história, mas a história é da outra pessoa. Então, não tem como você também tomar decisões por ela, né? Eu acho que o mais difícil é educar. Porque ainda mais a gente que trabalha fora, né? Na época eu trabalhava fora, eu tinha uma pessoa que cuidava do Lucas e da Carolina e morava em casa. E aí eu passava praticamente o dia todo fora de casa quando eu chegava de noite. Eu queria dormir, uma noite eu dormia na cama de um, outra noite eu dormia na cama do outro, porque eu morria de saudade dos dois. Eu ia trabalhar, a Carol chorava que nem uma condenada. Então eu ia trabalhar todo dia, aquele drama, e deixava ela chorando em casa e eu ia me sentindo culpada, né? Então, eu acho que o desafio mesmo é isso. A mulher que tem essa dupla função de vida, né? Que a independência nos Saber se tá conseguindo. trouxe, saber se você está conseguindo. E a Carolina era uma pessoa assim. Se eu brigava com ela, falava alguma coisa, ela ficava uma semana sem falar comigo. Ela emburrava. Ela se fechava. E o Lucas era aquele que batia a boca. Se eu chamasse atenção ou alguma coisa, ele queria saber por que não, porquê do porquê. Então, era assim, era terrível os dois, né? E até hoje é uma experiência diária, né? Porque pra gente os filhos não crescem, né? A gente tá sempre ali cuidando e querendo educar, querendo aconselhar. Eu não tive essa parte porque, como professora, eu trabalhava meio período e a Carol praticamente estava no mesmo colégio. Nossa, que então, maravilha. Você estava muito talvez próximo. O que você sentiu, mesmo eu trabalhando fora, tudo, foi mais fácil para mim, né? Porque, no primeiro momento, ela ia na escola, minha mãe que levava, então deixava ela na minha mãe, eu ia, porque o colégio tinha 2 unidades. Então, a educação infantil era num outro prédio, mas logo a Carol... Mas estava junto. E então...
E eu só trabalhava no período da manhã, então depois à tarde... Maravilha! Tudo tranquilo. Invejando a... Privilegiada. Minha mãe, nossa, que maravilha. Você não, você acordava cedão. Eu trabalhava de segunda a segunda, né? Em shopping, loja de shopping. Você não tinha uma folga uma vez por semana e às vezes até nessa folga eu tinha que cobrir, porque eu era subgerente da loja também, né? Além de vendedora, consultora comercial. Nossa, eu nem lembro qual. A Cell Center. A Band foi quando eu fiquei grávida do Lucas, que eu trabalhava na Band, né? Então, Cell Center de celular. foi quando introduziu o celular do Brasil que eu trabalhei. Introduziu celular no Brasil. É isso aí. Então, acho que para as duas, de certa forma, foi saber se a gente estava crescendo como pessoas decentes para o mundo. Sim. É o que você projeta, né? Pôr mais um ser humano no mundo e que ele seja efetivamente produtivo e feliz, né? E você acha que deu certo? Deu certo, com certeza, sim. Com certeza. Tenho filhos maravilhosos. Com gênio forte, temperamento forte, os dois, mas são maravilhosos. A Carol? Tranquilamente. A Carol tem ainda um diferencial, porque ela com essa fala mansa dela, esse jeitinho, então é muito fácil ela ser amada onde ela transita. Tanto é que ela tem amigos infinitamente, e mesmo na família, sempre assim, a Carolzinha, quando ela vai ver, ela tá levando sempre muita vantagem com esse jeito de ser dela. Nossa, me chamou de... Como é que fala? Não te chamei não. É o que você é, porque assim... Carismática! Não, é carismática, exatamente. Porque ela tem esse lado doce dela que acaba encantando, né? Sim. Isso é carisma, Carol. Ela leva sempre o que eu falo pro lado negativo, por isso que fica difícil, ela tem que ver o copo meio cheio sempre mais, né? É que eu tenho essa tendência dos pensamentos eu negativos. Tô elogiando, ela tá achando que eu tô falando mal. Tá vendo? Ela eu tudo sou leva muito pro lado negativo. Eu sou muito Dark. autocrítica. Dark. Não, mas eu tô em terapia, tá? Ela tá melhorando. Tanto que esse ano eu falei, o podcast vai dar certo, a gente vai conseguir ter muito sucesso. Aí ela, sim, agora vou melhorar meu pensamento. Vou pensar mais positivo. Vou ser uma nova pessoa. O bom é que o tanto que a Carol, a gente fala que a gente são os opostos. O tanto que ela é positiva. É até engraçado, que é uma coisa que minha mãe falou, que eu era muito tímida na infância, então ela tinha às vezes que falar por mim. Às vezes acontece isso com a gente, que a Melo tem que começar o diálogo. É que nem a novela das férias, né? Exatamente, igual a novela das férias. Que eu acompanhei. Essa é uma luta diária comigo com a Carol. Eu falo, Carol, você tem que se posicionar na vida. Carol, porque o não você já tem. Então você não tá arriscando nada na vida, porque o não você já tem de cara. Não, e o pior é que ela tem a opinião formada, ela sabe o que ela quer, só que ela não põe em xeque, ela não fala. Daí ela fica revoltada com ela mesma, porque ela fala, já sabia que isso aqui não era desse jeito e que eu tenho que expressar. Só que ela demora pra expressar, né? Porque um tópico... virou a Wata aqui, mas é que é real. É que a gente tava pra reivindicar que a gente tava numa reunião e tal, e aí era um tópico pra ela falar. E aí eu assim, tá bom, né? Vou deixar ela falar sobre isso. Não, primeiro, uma observação. A gente teve uma conversa previamente, eu e a Melo, e eu falei assim, não... Deixa que vamos falar isso, e quando chegar nesse tópico, pode deixar que eu vou falar o que eu quero falar. Beleza. Aí chegou na hora. Aí chegou na hora, a Wata do meu lado, eu olhava assim pra ela e ela aqui assim, ó. E a Carol, a Melo é ansiosa, ela não se... É porque ia acabar a reunião. E aí eu assim, ó, já tinha ela dado tem que tempo, falar. Né? E aí eu assim, ó, aí eu falei, a gente falou tudo, chegou no ponto de ela tinha que falar a parte dela. Aí eu olhei pra ela e ela assim, ó, sorrindo e olhando pra todo mundo. Aí a pessoa falou, alguém mais, vocês têm mais alguma coisa? Aí ficou um silêncio. Aí eu, tem mais uma coisa. Aí eu comecei a puxar o assunto que era dela. Aí ela veio e começou a falar depois. Aí eu dou esse empurrãozinho pra ela. Aí ela vai. Que é desnecessário, porque ela já sabe o que ela quer fazer. Vocês são parceiras. Sim. A gente se complementa. Isso é bom. Wata, Melo.
eu queria saber de vocês se tem algum presente de Dia das Mães que vocês se lembram de terem ganho, ou algum momento no Dia das Mães que marcaram vocês. Então, eu acho que não lembro, assim, nada marcante de mesmo. Macarrão. De macarrão? Pintar macarrão eu na escola? Eu tenho até hoje, eu tenho coisas... Eu acho que um dos presentes que a Carol fez, que ela elaborou sozinha depois que eu me separei, foi um café da manhã que ela mandou fazer, e eu tenho até hoje a bandeja com algumas fotos, e foi uma das coisas mais lindas e significativas que eu ganhei dela, assim, que eu vi que teve aquela preocupação. Aliás, ela tem sempre essas preocupações. Eu tenho uma pasta também com as minhas iniciais depois que eu me tornei advogada, então eu vejo que ela tem essas preocupações e que eu acho interessante, mas esse dia, a cesta de café da manhã, até então era uma cesta de café da manhã, só que quando eu fui, né, apreciando e tomando aquele café, o resultado da bandeja, que eram fotos e fotos especiais minha e dela, com a minha avó. Então, assim, até hoje eu tenho, acho que é um dos presentes que me marcou. Que acho que é isso, né? Presente, eu sou pisciana, eu tenho um monte de coisa. Também? Sim, eu e ela. E meu pai. O pai dela também pisciano, todos os três. Cada um com a sua característica, porque eu sou pisciana, mas eu ascendente escorpião, então eu perco um pouco, mas eu tenho muita coisa em peixes, luas, então para mim o que importa é saber que o outro se preocupou, que ele elaborou, sabe aquela coisa? Talvez eu tenha ganhado outras coisas mais ano passado, foi legal. A gente foi pintar... o ano passado, então, são coisas que, assim, são momentos. Uhum. Que é o que eu aprecio. O ano passado, ela tem uma amiga que tem um ateliê de cerâmica bem legal, que ela já comemorou até aniversário, e aí o ano passado, meu presente foi um dia, esse ateliê fez um evento num restaurante, nós fomos, e lá a gente pintou junto peças que tinham sido já designadas e reservadas pela Carolina. E foi uma coisa super legal, um momento muito legal. Ela até falou que vai me dar alguma peça desse ateliê, eu só tô esperando. Eu falo toda hora. Eu tenho uma amiga que tem um estúdio de pintura em cerâmica, que chama Espaço Caê. E aí, ano passado, eles... Onde fica? Fica ali no Jardins, do lado da Paulista. Aham. E aí, ano passado, elas fizeram, que ela e a sócia dela, né? Fizeram um evento de Dia das Mães, aí reuniram, assim, as clientes com as mães pra fazer pintura em cerâmica. Aí, no final, você podia trocar, né, a peça, mas a gente acabou que cada uma ficou com a que pintou. Eu ia querer da minha mãe, ela é muito mais talentosa que eu pra essas coisas. A da Carol ficou mais bonita que a minha, por isso eu achei melhor ela preservar com ela. Olha como mãe é, ficar com a dela. Eu já ia querer pegar o da minha mãe, que era melhor que a minha. Eu ia fazer ela trocar comigo, porque o dela ia estar com certeza mais bonita que a minha. Eu sou horrível nessas coisas. A gente fez um quadro na pandemia. Ficou bonito. Não, é porque é mãe, né? É mãe. Não, ficou bonito. Ela fala isso, mas eu tenho um quadro pendurado no meu quarto. É a coisa mais feia do mundo. Que ela fez teve uma época que eu pintava, né? O céu é marrom, pra vocês terem uma noção. Não, é lindo o quadro. Eu mandei enquadrar. Tá na minha cabeceira. E teve uma época que eu e meu marido, a gente teve um estresse. Nos separamos e depois voltamos. Um divórcio. E brigamos por esse quadro. Eu queria o quadro, ele também queria o quadro. No fim, ficou comigo o quadro. Tá no meu quarto. E é lindo o quadro. Uma coisinha boba. A gente se divorciou. E aí ficou, quem vai ficar com um quadro? Horrível. A gente vai postar no Otamelo. Gente, quadro. É horrível. E ela... Não é. Gente, sério. Mas qual foi o contexto da pintura? É uma casinha que ela fez, com uma árvore do lado, mas ficou bonito. Ela tinha o quê? 7 para 8 anos? Não, deixa eu dar o contexto. Eu era mais velha. Eu era mais velha. Não era. 2, ela fazia aula de pintura. Então, ela fazia quadros. E aí, um dia, ela falou... eu falei, mãe, eu queria pintar também. Aí, ela pegou um quadro pra ela e um quadro pra mim. A gente pintou juntas. Então, foi um momento. Foi um momento que a gente passou a tarde pintando e tudo mais. Então, ela criou essa memória. Mas falar que o quadro é bonito... é muito coisa de mãe, porque é muito coisa de você querer falar. O quadro, pela tua idade, pela tua experiência, é bonito. Não é. Eu sempre recebi bons presentes no Dia das Mães, mas tem algumas coisas assim que para mim foram marcantes. Tem 2 presentes do Lucas, que eu guardo até hoje. Era uma caixa de madeira que ele pintou na escola. E o outro é um colar de pérola que ele fez, que eu tenho guardado, assim, com muito carinho. Nunca nem vi.
Nossa, eu vou te mostrar quando chegar em casa. Nossa, eu quero ver. Eu já usei, eu uso. E a Carol, ela sempre foi de fazer cartões, colocando mamãe, eu te amo, mamãe, você é minha vida. Uma vez ela fez um colar de macarrão e me deu. Já era café da manhã também, uma vez ela preparou o café da manhã pra mim. Então sempre foram momentos, eu sempre tive momentos muito gostosos no Dia das Mães. Aí a gente sempre tinha aquele almoço de família, né? Que a gente se reunia e eu sempre recebia de presente um buquê de flores, copo de leite, sempre. Então... Porque é a minha flor. É a flor da Carol. Por causa do sonho. Isso. Por causa do sonho. A Clélia já falou um pouco, mas... Se a gente foi tranquila mesmo. Nenhum susto com a Wata? A Carol, uma vez no shopping, a gente ia naquele marketplace no Morumbi, a gente ia direto, né? Porque tinha um parque bem legal. Mas era o shopping que a gente frequentava e que a gente ia porque era o lugar bem legal. E a Carol sempre quietinha, mas a Carol, quando nasceu... Ela tinha um problema de joelho, então logo cedo foi pro ortopedista, tal, aquelas coisas, porque tem a ver com a descendência dela oriental, enfim. E os médicos chegaram à conclusão de como ela tinha sido gestada, que ela ficou muito tempo sentada. E aí a Carol com problema lá de joelho, então ela tinha o andar dela característico. E tava lá brincando no piso. Ela simplesmente caiu e bateu. Eles tinham os bancos de madeira e ela abriu perto dos supercílios aqui. E o pai dela era muito cauteloso, ele ficava calma, passo a passo. E eu já com ela no colo, vendo que aquilo precisava ir pro hospital tomar ponto, que não ia parar de sangrar de jeito algum. E aí ele me fez fazer todo o ritual, ir no posto médico do pra shopping, saber que não ia resolver. Pra um possível bombeiro, sei lá o que, falar, tem que ir pro hospital. E lá fomos nós pro hospital. Então foi um assim, o único susto assim, mais representativo, porque chegando no hospital, no Samaritano, que também já me escolheu o hospital, não era tão próximo de onde a gente estava, então foi aquela coisa, ele dirigindo, a minha sobrinha era pequena no carro, falava, porque parecia que a gente tava, né, no brinquedo. E eu com uma toalha, sei lá, uma blusa, sei lá, onde a gente arrumou alguma coisa, que aquilo não parava de sangrar. Aí, chegando no hospital, a primeira pergunta, qual foi o horário que ela fez a última refeição? Porque ela vai pra cirurgia. Aí, porque ela entrou, ela tomou anestesia e chamaram um cirurgião plástico para fazer, né, dar aquele ponto para ficar. Então, foi um dos únicos... Não, teve depois um outro também que ela caiu no quintal da minha mãe e também... eu caía sozinha. Ela caía, tanto é que a gente já brincava Caiolina, em vez de Carolina, Caiolina, porque ela caia. Aí ela cresceu e, graças a Deus, o primeiro ortopedista tinha dito, mãe, fica tranquila, que essa menina vai fazer balé, não sei o quê, e a perna dela vai ficar ótima. E foi o que aconteceu, né? Mas de pequena, Carol caía, e a gente falava Caiolina, caía. E como assim você caiu no quintal da sua avó? Foi no quintal da minha avó? No quintal caiu, mas machucou. Depois também ela bateu. Minha mãe tinha uma mesa alta com a TV. Naquela época as TVs não eram essas, né? E aí a Carolina conseguiu bater a testa e também abriu a testa. Foi o queixo. Então, o queixo, quando você caiu lá, bateu no ralo. Teve os 3 pontos. Foi no quintal, andando com aquelas motoquinhas da vida. Aí ela caiu, tinha um ralo. O quintal da minha mãe era enorme, tinha um ralo de ponta a ponta. E a Carol conseguiu cair no ralo e abrir o queixo também. Então, foram algumas coisas só, assim, né? As marquinhas. As marquinhas. Eu não fazia bagunça, só me acidentava. Só caía, ela caía. E eu e o Lucas, mãe? Eu tenho algumas pérolas. Uma delas, a Carolina, uma vez a gente foi no shopping Jardim Sul, lá ao cinema. Eu, ela, o Lucas e uma amiga do Lucas. Na saída, a gente foi tirar fotografia, tirar umas fotos, na saída do cinema. Vamos tirar umas fotos. E eu dizia, mais para trás, mais para trás. Quando eu vejo, a Carolina estava no teto do shopping, tinha um teto de vidro. E ela em cima do teto do shopping, eu quase morri, quase infartei, porque era vidro, né? Eu, criança, ela falando, vai para trás, vai para trás. E aí eu, vai para trás? Aí eu pulei o cercadinho e subi no teto de vidro. Não, eu devagarinho fui... E puxei ela. Carolina. Então, assim, ela era de aprontar umas de susto mesmo. E outra foi com o Lucas e ela. Eu fazia teatro e eu levava os dois comigo. E eles ficavam, né, na coxia. E o Lucas pega um chiclete e gruda no cabelo dela, no Teatro Sérgio Cardoso. Não, indo pra estreia no carro. Ele já grudou o chiclete. Isso.
Isso, é verdade. E chegou lá e essa menina com esse cabelo todo maçarocado, quem tirou foi a Sandra Lacatos, que conseguiu tirar o chiclete do teu cabelo sem ter que cortar. Porque eu tava chorando, porque eu falei, vai ter que cortar meu cabelo. E aí, tipo, a atriz que ia entrar em cena, assim, tipo, né, preparando pra começar o espetáculo, com um pente, assim, tentando tirar o chiclete do meu cabelo, que meu irmão tinha... Conseguiu tirar. E tem também conta a história do Lucas, dele lendo a peça. Ah, tá. Quando eu estreiei o espetáculo, a gente estreou na USP, né? E a gente ia com a minha mãe sempre. E eles ensaios. iam me acompanhar em todos os ensaios. Então eu lá em cena e o Lucas na plateia repetia todas as minhas falas. Antes dela falar. Antes de eu falar, ele falava todas as falas na plateia. Mas assim, os dois, aí, eles brigavam muito. Eu estava dirigindo, os dois se pegavam no banco de trás. Aí eu parava o carro, dava uns tapas nos dois. Mas isso não pode mais. Ah, mas naquela época podia. Os tapinha de mãe não dói, né? Tapinha. O Lucas era daquele que ele tinha o playground, ele era daquele que se jogava no chão, gritava, esperneava. O condomínio inteiro ouvia os gritos dele. Quando inaugurou o Carrefour, o Lucas colocou a Carol dentro de um carrinho de supermercado e tinha uma estante toda de cristais, de taças e mais porcelanas, e o Lucas com a Carolina correndo dentro do supermercado, eu parecia uma louca atrás deles. E ele correndo em direção àquela estante, por um triz que ele não me derruba tudo que tinha lá, né? Então, assim, quando eu saía com eles, não era aquela saída tranquila, sabe? Eu falava que o que tira assim, a postura de uma mulher são os filhos. Porque não eram crianças que eu podia... que eles eram quietinhos, não. Era sempre um aprontando e o outro aprontando. Em compensação, a Carolina sempre foi dos primos a mais quieta. Teve um aniversário, era aniversário da minha sobrinha na casa da minha mãe. E nós temos uma das primas da Carol... sempre foi artista, assim, de desenhar, tem uma habilidade inata, né? E a Carol tava com uma roupinha da Turma da Mônica, lá que tinha um desenho, acho que da Magali, enfim. A Aimee, como olhar de artista, falou, senta aí que eu vou desenhar, vou copiar a Magali. Pôs a Carol sentada na escada, a Carol devia ter uns 4 anos, a Carol ficou lá, né? Pra ela... Aí, só que a Aimee sempre foi super ativa, não, assim, ela, né? Ela tinha... Como fala quando a pessoa é acelerada? Hiperativa. Ela era sempre hiperativa. foi hiperativa. Da mesma forma que ela estava lá desenhando, em 5 minutos ela perdeu a concentração e foi brincar com as crianças, porque era um aniversário de criança. Aí eu passava e via a Carol sentada na escada. E eu passava e as crianças brincando e eu via. Aí eu falei, Carol, o que você tá fazendo aí? Tô esperando a Aimee terminar o desenho. Enquanto eu falei, sai daí, vai brincar, a Carol ficou lá sentada. E sempre foi assim. Então a Carol sempre foi muito obediente. Até demais, mãe, né? igual Até eu. demais. Mas só Igualzinho. uma vez que eu quebrei uma mesa. Mas não foi porque eu quis. Não, nós fomos numa loja, ela quebrou um vidro pra sentar, mas foi pra ela ficar quietinha sentada, tinha aquelas prateleiras de vidro, aí era uma boutique lá, toda carésima, toda chiquitérrima lá do Tatuapé, aí a Carol foi sentar e quebrou o vidro. A mulher, eu morrendo de vergonha, só que a mulher preocupadérrima, porque olha o perigo, realmente, Sim, ela podia ter se machucado, né? Mas também foi... Não porque você estava lá aprontando. Você foi ficar quietinha no canto, como ela sempre fazia. Eu tenho uma história boa pra expor a minha mãe. Já que ela tá me expondo, eu vou expor ela. A gente tava em Campos do Jordão. E aí a gente foi entrar numa loja. E Campos do Jordão, aquela loja cheia de vaso e blá blá blá. E coisas que quebram. E aí a minha mãe falou, olhou pra mim antes de entrar. Mas a loja era minúscula. Você não encosta em nada, fica parada atrás de mim, não se mexe. Eu falei, tá bom, vou ficar quietinha. Aí ela andando na loja assim com a bolsa dela, aí ela, nossa, que lindo! No que ela virou assim com a bolsa dela, quebrou um vaso. Aí ela foi ver o que quebrou outro vaso, assim. Ela, gente, o que caiu? Caiu outro, assim. Aí ela, meu Deus, gente, caramba! Aí ela, Carol, chama seu pai lá fora. Aí vai eu lá. Pai, a mamãe tá te chamando. Aí meu pai, eita, lá vai. Vamos ver o que ela vai comprar. Aí eu, não é bem comprar nessa vez. É só pagar. Mas teve que pagar? E foi aí caro. pagou. Aham. Ela pagou. Tive que pagar 2 vasos. Você sabe que, assim, não pode... Como temos 3 advogadas aqui, não pode cobrar. Mas é o na risco época... do negócio, né? Na época, a gente, né, nem advogada eu era. E minha mãe
só se sentia culpada, porque eu fiquei zoando ela. Falei, engraçado que eu não podia fazer nada, mas você quebrou 2 vasos. Mas a loja era minúscula, sabe aquela que você entra, você não pode nem se mexer? Mas ela se mexeu. Ela se mexeu e quebrou 2 vasos. Não, mas isso, a loja estava errada, com certeza, né? Mas aí a bobona foi lá... E pagou. Mãe, tudo que vai, volta. Você vai me expor, eu vou te expor. Você não tem nada pra expor sua mãe? Minha mãe? Não sei. Ela tá com medo. Não, é que não tem nada assim. Minha mãe sempre foi muito certeira nas coisas que ela... só tem uma história que é engraçada. Mas que minha mãe não enxerga muito bem, né? Não. Eu operei e fiquei alguns anos enxergando bem, mas logo acabou a... Aí, a gente foi viajar pra Disney. Eu, ela e minha tia, né? Que é a irmã mais nova dela. E minha tia é muito boa, assim, de dirigir. Sabe a pessoa que sempre sabe o caminho, sabe caminho alternativo? Então, lá, ela dirigia, a gente não fazia nada. Só que minha tia caiu e ficou com o braço ruim lá. E minha mãe teve que dirigir, só que ela não enxergava. Aí, toda hora, a gente ficava assim, meu Deus, vai cair no pântano! Elas aumentavam, não era assim. Ela em direção. E ela, o quê? A gente, sai daqui! Que ela começava a ir pra um lugar escuro. E a gente falava, a gente vai morrer aqui, cair no pântano com esse carro. É que assim, você tá em outro país, um carro enorme, porque era um carro muito grande, porque a gente já pegou com a finalidade de a gente tinha... Vai fazer vai passear. Não, nós estávamos em 6 pessoas. Então era depois mala, então imagina o tamanho do carro. Eu não estava preparada psicologicamente para dirigir em pleno Orlando da vida. E aí, lá tem uns brejos, assim, nas rodovias, umas coisas. Então, automaticamente, e eu ficar mais próxima, quem não está dirigindo tinha a sensação de que eu ia cair. É evidente que eu não ia cair naquele negócio, né? Ela tá evidente. se defendendo aqui. Lógico, porque elas tinham 13, 14 anos e a sensação de quem tá no carro é diferente de quem tá dirigindo, né? Mas é lógico que eu também preferia muito mais ficar do lado do motorista, que era a minha irmã, que acidentalmente caiu. E aí ficou que a gente tinha até que pentear o cabelo dela, ela não podia fazer mais nada. A viagem toda. A viagem toda. Apesar que teve o lado positivo. Foi aí que a minha irmã decidiu, depois que a gente voltou de Orlando, que ela ia mudar a vida dela, que ela ia fazer algumas coisas em prol dela. E mudou. Sim. Olha só, no final foi positivo. Sim, pra saúde dela foi. Olha porque só. ela caiu porque ela não tava... bem de saúde. No melhor... Agora, para as mamães, do que vocês têm saudade da gente? Nossa. Eu não sou muito nostálgica assim, não. Acho que foi tudo muito bom. Foi tudo muito... Não tenho saudade de ver a Carol bebê, não, porque acho que faz parte. Faz parte. Nunca me deu trabalho, apesar que não. Eu vou te falar, a Carol me acordava, parecia de cuco, de hora em hora para mamar. E sempre ela... aliás, ela parou de acordar assim frequentemente quando eu me separei do pai dela. Que eu ainda brincava pra ela, nossa, se eu soubesse que você ia parar de vir na minha cama, eu já tinha mandado esse homem embora antes, né? Porque parece que foi alguma coisa assim, meio a sintonia ali. Então, a Carol, a única coisa que ela sempre me deu trabalho foi com relação a isso. Ela sempre dormiu muito mal. Pouquíssimo. Ela dormia pouco e... eu não tenho saudades disso, não tenho, porque ela me deu muito trabalho. Mas não tinha alguma coisa que ela fazia, assim, um jeitinho de criança? Mas isso é bom, né? A gente não tem as memórias, mas... gente, as memórias são significativas. É lógico que eu tenho saudades de tudo, né? Que faz parte, mas... eu não sou aquela pessoa que fala assim, eu queria que ela não tivesse crescido. Não, porque daí não fazia sentido, né? Sim. Para ela não crescer, eu acho que tudo eu vivi intensamente e tudo foi bom. E hoje continua sendo bom, porque eu e ela temos a nossa parceria. A gente, é até muito engraçado, a Carol consegue ficar... Outro dia ela foi viajar recentemente com uma amiga, né?
E ela falou assim, mãe, eu vou fazer algumas chamadas de vídeo, porque a Gabi faz chamada de vídeo todos os dias e eu e você, nós mal nos falamos. Falei, então, por favor, porque vão pensar que nós não temos uma boa relação. Falei, Carolina, sente saudade uma da outra. Por favor, porque é assim que eu e a Carol funcionamos. Isso não significa que a gente não se ama e que não tá uma preocupada com a outra. Cada um tem seu método. Cada um tem o seu jeito. E eu sou assim também com a minha mãe, que nem... Provavelmente a minha mãe fala muito mais com a minha irmã que mora no Rio do que comigo. Mas a minha mãe sabe, ela tem 3 filhas e cada uma funciona de um jeito. E eu e a Carol, a nossa relação é assim. Assim, podemos ficar tranquilamente 15 dias longe uma da outra, que a gente vai se falar por mensagem de WhatsApp, tranquilamente. Eu quando viajo, eu não faço vídeo, eu faço mais... Áudio e mando foto. Eu mando as fotos do dia, do que aconteceu, mas eu não faço chamada de vídeo, não. Eu fico tipo, sem tempo, irmão. Assim, vou viver minha vida. A Gabi é aquela sua amiga icônica que faz... quando viaja, não sabe tirar foto? Exato, a Gabi que não sabe tirar foto. Juro, ela é incrível. Era muito engraçado, porque ela e a família, eles se falavam não todos os dias, mas várias vezes ao dia. Aí uma hora eu falei assim, mãe... Eu preciso falar com você. Assim, às vezes eu vou dar uma ligada de vídeo, porque senão a Gabriela vai achar que a gente é filha desnaturada. Ela vai falar, nossa, elas não se comunicam, né? Você não vai ligar pra sua mãe, não? Aí a Carol começou a ter um problema no pé, pronto, já acabou meu sossego, o joelho, porque daí eu tinha que ligar pro seguro viagem, pra ver médico, não sei o que, não sei o que lá. Então eu já sei que, assim, a nossa comunicação fica mais intensa quando uma precisa da outra para resolver qualquer tipo de problema, né? E você, mãe? O que você mais tem saudade? Eu tenho vários momentos que eu tenho saudade, desde quando vocês eram bebês. Então eu lembro. Eu tenho a lembrança, assim, o Lucas, ele quando mamava, ele punha a mão na minha orelha, que ele quase arrancava a orelha fora. Olha que saudade. Mas são momentos bons. E você colocava a mãozinha aqui no meu peito, que até hoje eu tenho aquela sensação, sabe? Que você tem, de lembrança. E eu e a Carolina, a gente sempre foi muito unidas. Teve uma época que a gente usava até tamancos iguais. Eu comprei um tamanco jeans para mim, bordado. Aí ela quis, então a gente andava iguais, né? Par de vaso. A gente sempre foi, onde eu ia, eu levava, então a gente sempre onde eu ia, eu levava a menina. Eu tava eu junto com ela. Muito grudados. Então, assim, são vários momentos que eu sinto saudade. Tanto que quando eu sonho com vocês, geralmente, eu sonho com vocês pequenos, né? Na faixa de 8, 9, 12 anos, 13 anos. De saudades que a gente sente. Mas até hoje a gente é muito ligada. Sim. A gente é bem parceira. Bem grudada. Bem grudada. Conto tudo uma pra outra. Igual vocês mesmo. Que nós, são personalidades diferentes, mas né? Então, parceria. Eu acho que a Carol é assim na vida, com um monte de gente. Então, eu acabo respeitando. Às vezes, eu fico preocupada se eu tô respeitando demais o espaço dela. Mas hoje, a gente acho que troca muito mais, né, Carol? Sim, acho que quando fica mais velho, né? Eu tive uma fase também mais distante da minha mãe. Mas acho que a adolescência, né? Teve uma época que eu sabia das coisas pelas amigas. Não que ela me contasse, sabe? Ela ia atrás das minhas amigas. Não, as amigas acabavam soltando, porque em casa sempre foi assim. As amigas frequentavam, né? Então, elas acabavam contando alguma coisa que eu ficava sabendo. Porque ela mesma não falava. Mas aí depois voltou tudo ao normal. Coisa de adolescente. Sabe? Tipo, eu não quero isso aí, eu não quero contar pra minha mãe. Mas aí agora, adulta, acho que é mais... A conexão já voltou e fica muito maior, eu acho, a parceria de tudo. Porque você tem problemas mais de adulto que vocês vivem, né? Então, a gente não sabe. Aí eu peço conselhos e ajudas. A nossa conexão é tão forte que teve uma vez que ela mentiu pra mim. Olha que legal. Uma amiga nossa dela... conexão é tão... Não, calma. Olha essa frase. Calma. Olha essa frase. A nossa conexão é tão forte que uma vez ela mentiu pra mim. Calma, eu vou contar a história. Uma amiga dela estava em casa e elas saíram juntas dizendo que ela ia pra casa da amiga, dormir na casa da amiga. Nesse período, ela namorava um rapaz que morava ali no Taboão da Serra. E ela, pra mim, ela tá na casa da amiga. Eu acordo de madrugada, se a Carolina não tá na casa da amiga. Eu ligo de madrugada, 2, 3 horas da manhã na casa dela, perguntando, eu quero falar com a Carol. E a Luísa, não, ela tá dormindo, você me chama, Carol. O resultado, né? Eu tava na casa do namorado. Ela mentiu pra mim.
conectadas. Conexão não, coisa de mãe, né? Você não sabe que a mãe vem do nada, parece que alguém... Aí ela mandou pra mim, aonde você tá que eu sei que você não tá na Luísa? Aí eu, puta que pariu. Aí, porque eu não queria falar que eu tava com a pessoa, né? Então, tipo assim, Aí eu falei, ai, mãe, então, dormi fora, mas amanhã eu estou em casa. Ela, você não minta mais pra mim. Eu falei, então você aguente quando eu falar o que eu vou fazer. Como se eu fosse, né, a vida louca também. Aí... mas vocês sempre tiveram liberdade. Sim. É, isso que eu falo, a Carol também. Tanto é que já teve algumas situações de eu ficar bem brava dela não me comunicar. E eu falar, pô, não tem essa, porque não faz sentido, né? Nunca teve um motivo, né? É, exatamente. Mas sei lá, na nossa cabeça, às vezes a gente acha que tem que não falar. É porque tem coisa errada quando não fala. Porque não se era fosse errado, certo, não era errado. Tanto é porque você foi escondido pra casa do namorado. Então, por que você já não falou era logo porque de você cara? não ia deixar. Mas por que será que não ia deixar? Porque não era certo. É isso que eu quero saber, conta aí. Porque alguma coisa errada existia. Ué, por quê? Alguma coisa que você tivesse... Vocês não estavam bem, ele não te tratava bem, alguma coisa assim. Não, nada a ver. É, proteção de mãe, não adianta, né? É aquela coisa ainda mais... não sei quanto tempo faz isso, mas tinha aquele protocolo. Como que você vai deixar sua filha dormir na casa do namorado? O que hoje talvez é normal, naquela época não seria, então... Pra conquistar isso em casa, pra eu fazer as minhas coisas, meu pai, ele era um pouco assim, ai, não, porque você é menina. Aí eu, ué, e daí? Aí eu lutava pelos meus direitos. E seu irmão podia. Feminista. O Lucas podia? O Lucas podia. Podia Aí tudo. eu falava, ué, o Lucas pode? Aí meu pai, mas você é menina. Eu falei, e daí? E daí? A Carol, quando chegou numa certa idade, eu já levei ela no ginecologista e já orientei. Ah, que bonitinha. Porque... É porque passou uma situação complicadinha também. que não precisa falar. Não precisa. contar. Não precisa pôr. Porque ela não tinha me orientado. Então... Aí precisou da orientação. Eu levei no... Aí ela, precisa orientar. O ginecologista que fez o meu parto dela. Nossa, gente, Imagina pra esse ginecologista que me pôs no mundo me orientar. A Carol também. É igual o foi Dr. dessa. Mário. A Carol foi. Não, mas o cara que me colocou no mundo falou, caraca, eu vi essa menina nascer, literalmente. Ele me instruiu. E o da Carol ainda teve participação, porque ele que fez a inseminação, então ele praticamente introduziu a Carolina mesmo no útero da mãe Participou da dela. gestação. Juro. Né, ele fez tudo, passo a passo. Não, e era muito engraçado, porque imagina, na minha sala de parto só tinha japonês, né? Inclusive o pai da Carol. E aí, a única que não era anestesista, que eu olhava pra ela e falava, você fica de olho em todo mundo aí, o que tá acontecendo? E a Carol nasceu super japonesa, né? De todas as primas são mestiças, mas a Carol era 100% até hoje. Ela é a mais oriental das primas, né? Então, imagina, foi muito engraçado. Linda. Linda mesmo, né? Vamos falar, meu útero foi um pincel, né? Foi mesmo, porque olha, a minha mãe fala assim, ai, você é linda, não sei o quê. Aí, beleza, tá ok. Mãe fala que é linda, né? Aí eu fui mostrar pra minha mãe. Gente, eu vou mostrar pra vocês que estão aqui. Eu tirei o meu RG novo. Eu saí muito feia. A Carol também. Muito. Tá vendo? Isso que é verdadeira. Mas eu saí feia. Gente, eu saí muito feia. Você só não muito saiu feia. Mas eu saí muito Não, também. eu saí muito feia, muito feia. Aí eu falei, nossa, mãe, eu saí muito feia. Aí minha mãe, nossa, não, você é linda. Tá linda. Eu falei, gente, não é possível. Não, a Carol no RG, a gente tava... Em todos, né? No RG, no passaporte. Não, mas sabe por que ela fica brava nesses momentos de documento e aí ela sai a pior versão dela? O RG da Carol, ela tá brava com o cabelo meio molhado e o cabelo dela... Não, porque assim, a Carol também teve um péssimo azar, assim, porque ela saiu... Tudo que ela podia sair de melhor do pai dela, ela saiu de pior do meu. Porque o fio do cabelo dela, que não é totalmente de oriental, tem o meu, que é um pouco ondulado. Ela é míope porque a mãe era míope, né? Então, ela tem algumas coisas que ela herdou da minha parte aí, genética, que não foram as melhores soluções para ela. Aí ela tava com aquele cabelo no RG, que ela não tava com ele totalmente liso, com uma cara de que tava brava. A gente tinha ido tirar o RG dela e a CNH, porque ela tinha vencido e perdido e ela tinha batido o carro. E a gente teve que ir num lugar que o pai dela marcou, que era o fim do mundo. A gente passou o dia inteiro num boteco. Eu sei que bairro era aquilo. Ela trabalhando e ela tava tocando no começo... piseiro. No começo que ela...
aquele som, eu já tinha consumido não sei quantas Coca-Cola, não sei o quê, pra gente ficar naquela mesa. E aí ela vai tirar o RG, que eu falei, nossa senhora, Carolina, tira outra, porque eu não fiz isso a pior versão dela. Se tem uma foto que ela tá feia nesse RG. Não, eu gostei. Nossa, gente, nossa. Você só não saiu sorrindo. Não, eu saí feia. Se você me achou bonita ali... Você saiu séria. Nossa. Isso é bom pra você ver como é que você fica quando tá de cara feia. Ou seja... você tá de cara feia. Eu tô feia. Ou se eu sou não, assim... ela se achou feia, mas eu não achei. Não, tô feia, sim. Gostei que a mãe da Wata foi honesta. Minha mãe é sincera. A minha mãe depende. A minha mãe não engole sapo. A minha mãe depende. Não, realmente. O tanto que eu engulo sapo, ela não passa esse problema. Então, acho que talvez você tenha ficado... não, vou ficar mais quietinha. Minha mãe vai falar por mim. Pode ser. E aí você agora não... Que minha mãe, ela não deitava nem pra chefe dela. Nunca. E às vezes isso não é bom, né? Também não vou falar que é 100% positivo. Mas pelo menos, eu acho que às vezes a Carol sofre muito mais, porque tudo que você não extravasa, não põe pra fora, fica mais complicado depois de você digerir. Tanto é que tem coisas que hoje em dia eu tô tentando lembrar aqui, até mesmo para algumas memórias, tem coisa que eu já esqueci, porque eu resolvi ali na hora, então não ficou para depois, Eu né? acho que eu sou mais de falar também. Mas a minha mãe é de falar. Tanto que ela é muito correta também. E aí, na onde ela trabalhou, ela falava muito. Quando alguma coisa não tava certa, alguma coisa tava... Ela ia lá e falava, assim. Aí o lugar ficava, não, mas calma, vamos ver. Ela, não, isso não tá certo. Tem que resolver, tem que ver, não sei o quê. Ela também sempre foi muito de falar. E eu também, então... Isso tem um custo. Uma vez a Carol ela era bolsista porque eu dava aula e filhos de professores tinham bolsa, né? Só que daí teve uma ocasião lá que a Carol estava com algumas dificuldades com a professora e eu fui como mãe, no outro período, marquei com a coordenadora porque eu queria resolver o problema da minha filha educacional. Eu não estava lá como professora, né? Estava como mãe. E a coordenadora, que não ia muito com a minha cara, né? Como professora... Ela falou, mas o que você quer? Ela é bolsista, se você não estiver satisfeita... Eu falei pra ela, mas você tá me sugerindo pra eu tirá-la? Não, eu tô falando que ela como bolsista... Eu falei, então teria tá menos bom, querida. Eu falei, do que uma pessoa que... Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Aí eu fui pro diretor e falei, olha, eu tô tirando a minha filha porque uma bolsista, a mãe não pode... vim aqui relatar problemas de aprendizagem, então... E a Carol saiu da escola, sem dúvida. Eu paguei, daí eu trabalhava e pagava, e não tem problema. Mas que a minha filha não ia ficar lá e ser submetida a ser bolsista e não poder discutir as dificuldades. Eu não estava reclamando da professora, eu queria saber o que eu ia fazer com aquela situação. E até hoje a Carolina tem trauma de matemática por causa daquela professora. Então, vamos lá, Eu tenho trauma e não é por conta de professor. Eu tenho trauma porque é matemática. Exatamente. Não, minha mãe me zoa. Que ela falou assim, uma vez, que ela foi confiar na minha genética e não me pôs no Kumon. E ela devia ter... japonesa. Mas deu certo? Não, mãe, ela é horrível em matemática. Imagina entendeu? Mas o Kumon é pra ajudar. Então, mas... Mãe, ela não me justamente, colocou. ela não colocou porque a Carol é oriental. Ela é boa em matemática. O pai da fazia Carol física, fazia né? física. Ele falou, a menina vai ser boa em matemática. Imagina como vai fugir vai a regra. Estourar. Até Hoje. A hoje. Carol é tão boa que ela foi fazer uma porcentagem esses dias aí. Em vez dela colocar vezes 10x%, ela punha igual a tanto por cento. Então a conta deu toda errada. Não, a Carol até hoje não sabe 10%. Como não sabe 10%, Carolina? Eu também. Quanto você teve de aumento? Eu não sei. Não, ela punha menos 10%, menos X%. Sabe a porcentagem? Em vez dela multiplicar, ela punha menos Minha mãe 30%. falava assim, mas não tá batendo, não tá batendo. O que você tá fazendo? Aí eu mostrava ela, mas não é isso. E eu usando a calculadora fazendo Usando a errado. calculadora. Não, e minha mãe era professora, E né? minha mãe é boa em matemática também. Até hoje eu não me conformo das coisas. Imagina, 50%. Ela fica olhando como se fosse... Não sei, né? Eu falo, então tá bom. Você dava aula de matemática? É fundamental, mas eu sempre fui boa em matemática. E tanto é que o último emprego, o último cargo lá como professora, eu era coordenadora de matemática. Então, eu preparava todas as aulas de matemática do 5º ano.
né? Que, diga-se de passagem, é a base de tudo. Que se você não aprendeu lá, você não vai aprender nunca mais, né? Fração, porcentagem, enfim. Tudo que é vida prática mesmo, né? Graças a Deus a gente tá fazendo um podcast. Não, mas... A matemática tá incutida em tudo, mas aí né? Não tem como. Todo mundo acha assim, pra que aprender isso? Não, mas assim, é o dia a dia a matemática, aí tem vocês, né? Aí a gente contrata um contador quando precisar. Mas assim, se depender da gente, não vai dar certo. Eu não sou... Eu acho que eu não tenho nem mais comentário, né? Porque já... Acabaram. Em compensação, ela tem outras habilidades. Isso. A minha irmã até hoje, a Carolina é aquela pessoa que se ela escutou um vídeo, então ela falava algumas coisas de coreano, japonês, que ela fez aula de japonês, francês, ela vai falando em vários idiomas. Então, na época até era bonitinho, né? Porque lembra, você tinha... Como se ela se apresentar em coreano. Então, ela falava bonitinha. Minha irmã tem até hoje os áudios gravados e às vezes a gente... É nada. Eu ouvia, tipo, do dorama e imitava. Não sabia o que era. Você deve ter facilidade. Tem. Não, tem, completamente. Apesar que com esse jeito meigo dela, ela e minha irmã, nós fomos algumas viagens e a Carolina aqui, eu não falo absolutamente nada, né? Mal e porcamente o português, que dirá. Então... Uma vez estávamos eu, a Carolina e a minha irmã em Nova York, e a Carolina devia ter o quê? Uns 12, 13 anos. E aí, a Carolina aqui ia lá para perguntar, e a gente estava querendo ir em direção à Estátua da Liberdade, né? E a Carolina ia lá perguntando, com aquela vozinha meiga, né? E... as pessoas ficavam ouvindo, acho que olhando, né? Atrás, olhando ela assim, ué. Eu não tinha dúvida. Eu ia, peraí, Estátua, Liberdade, ali, por ali. Pronto, vamos, Carolina. Porque até ela falar tudo. E acho que eu não entendia, né, o que me respondiam. Talvez. Você sabia falar, mas não sabia, não entendia. E aí nós ficávamos naquele impasse. Ela com o americano lá, ainda mais Nova York. Meu Deus. Nova York. Quino. Imagina, né? Eles ali é pior porque o sotaque deles eles não admitem e é um inglês totalmente diferente. E aí a gente resolvia de outra forma. Vocês chegaram na estátua? Chegamos. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu queria que vocês dessem conselhos para as novas mamães. Mamães que estão com bebezinhos, as que estão grávidas. O que vocês dariam de conselho se vocês, entendeu? Quando vocês tiveram a gente, assim, tipo, pra elas. Então é complicado, né? Ainda mais hoje em dia que tudo tem regra, tudo não pode, tudo tem que tomar cuidado onde você vai esbarrar no preconceito, no que é politicamente correto. Então, eu não sei. Eu acho que hoje em dia a maternidade é uma coisa muito séria. Tem que tomar cuidado porque essa liberdade, essa falsa liberdade está tomando mais cara de sem educação. Eu, como professora, e já estou fora da sala de aula há uma década, já sinto que as pessoas perderam um pouco a mão, né? Esqueceram de educar, porque ficam todo cheio de coisa, né? Tem hoje até a introdução alimentar, a criança come com a mão, eu não vejo muito sentido nisso, mas eu respeito, porque se tem alguém que está estudando isso e falando que é por aí, mas eu não acho normal a gente voltar, parece que a gente está voltando, sei lá, primitivo, né? Por quê? Eu acho muito mais interessante ensinar desde pequeno a usar os talheres do que vamos introdução alimentar, a criança pega tudo com a mão, enfim. Mas acredito que não tem um conselho efetivo, porque cada criança é cada um. Eu só ficaria mais voltada realmente para educar e não deixar a liberdade ser maior do que tudo. E aí a gente tá vendo crianças super mal educadas, que acho que podem falar tudo, bater na cara do adulto. Bater na Carol, né? Bater na Carol, lugares. Não, mas não é. Hoje em dia as crianças confundem e os pais confundem. Então você tá em vários lugares públicos, você fala, meu Deus, essas crianças não têm um pingo de educação. Então eu acho que falta em suma, pode criar de uma forma mais... abrir o leque para deixar a liberdade ter como as crianças serem mais participativas, mas não esquecer que tem que se educar, né? Porque futuramente ele vai ser um adulto mimado e mal educado. Então prestar atenção nessas modinhas, que eu acho que tem muita coisa que é moda, que não tem nem fundamento científico, comprovação científica que a coisa funciona.
Eu concordo com o que a Clélia falou e acrescento assim. Bom, primeiro, né, que se você vai ter filho, durma bem, durma muito antes de o neném nascer, porque a hora que a criança nasce, acabou o sossego da vida, né? Você não tem mais paz. Nossa, detalhe, sossego da vida. Da vida. É, da vida. Porque você não dorme mais. Não importa se teu filho tem 30, 40 anos, você não dorme tranquila se não souber que ele tá bem. Né? Isso aí é eternamente. Tanto que filho é pra vida. Marido você descarta, mas o filho não. É pro resto da vida. O que eu acho interessante é que o que eu percebi, que eu trabalhei numa escola durante esses últimos 5 anos, e uma coisa que eu observei foi que os pais estão delegando à escola o ato de educar. Exatamente. Então, porque ele paga uma boa escola, a escola é cara, ele vai lá e deixa o filho e dane-se. Assim, ao ponto de eu ouvir o pai chegar para o professor e falar: o que você vai fazer em relação a isso? Como se ele não tivesse a obrigação de ter uma responsabilidade sobre essa criança. Então, eu acho que assim é isso. Ser pai, ser mãe, é você educar diariamente, não ortogar outra pessoa a essa função. Muito diálogo, que eu acho que é fundamental conversar muito sobre tudo, sobre qualquer questão, para não deixar aprender na rua. Eu acho que fundamental é isso, e o amor. Muito amor. Muito amor. Muito amor envolvido. Exatamente. Bom, eu acho que eu não sou mãe, então eu não sou capaz de opinar. Você é mãe, sim, do Dengo. Oh, eu sou mãe de pet. Nossa, Você é só mãe do de Dengo pet. já é Esse dia eu estava falando para ela. Com esse Dengo, até a ração dele é especial. Você imagina o dia que tiver um filho, como é que vai ser? A Carol complicado. A Carol fala que não quer ser mãe, então eu não tô criando expectativas. Eu acho que é porque ela Por agora não. não porque tem você ninguém. não está na fase de estar num relacionamento, Acho que de talvez estar construindo mude alguma coisa. Eu não pensava em casar. Emocionalmente. Aí eu Não, comecei a pensar depois de namorar. É que eu não simpatizo muito com Com criança? criança, eu não tenho carisma. Pode ser. Ou elas me machucam porque elas sabem que eu não simpatizo. Mas eu também não tinha Eu acho que eu muito isso. prefiro ser mãe de pet. E aí? Quando ela tiver a casa dela, porque ela já teve pet ela na não casa gosta de dela. pet, Não é que eu não gosto, eu tenho medo, são coisas diferentes, né? São Não coisas é que eu não gosto, medo. exatamente, porque ela teve um pet e eu ficava lá cuidando e cuidei até o último dia dele. Quando ele morreu, nós duas sofremos. Eu tive uma crise alérgica no mesmo dia já começou, eu tive crise alérgica, enfim. E aí eu falei pra ela, bom, agora nunca mais, porque eu tenho que lidar com o meu medo, e não adianta, eu tenho medo. Não, isso é fato, que todo mundo fala assim, pessoa que não gosta de pet, boa pessoa não é. Nada a ver. Há controvérsias, eu tenho medo, enfim, né? Você tem medo do quê? Do bichinho? Tenho medo, que me morda, porque eu, quando pequena, minha irmã foi mordida porque eu joguei uma bolinha, ela foi pegar o piquinês, mordeu minha irmã, enfim. Eu fui mordida por um piquinês, eu tenho medo, e gato também tenho medo, enfim. Nossa, o Dengo me morde o tempo inteiro. Não, gente, sério. Morde o pé, morde a Olha mão. ela tentando fazer sua mãe não ter medo. Mas eu tenho. Ai, o mordem. Dengo morde o tempo inteiro. Eu tenho um problema. E na minha casa sempre teve cachorro e tal, mas eu tinha tanto medo que a ponto de eu chegar na minha casa, se tivesse um cachorro no portão, eu pulava o muro simplesmente para não ter que cruzar. Meu E sempre, Deus. São Roque era meu lema, meu mantra. Eu via cachorro no São Roque só que desde pequena. E assim vai. E hoje em dia a Carol sabe. Eu às vezes fico pensando, coitada, né? Ela podia ter o pet dela, mas não vai ter na minha casa, não. Quando ela tiver a casinha dela. E aí, e dependendo do quando pet, ela eu vou for ter pra que. casa dela? Então, e dependendo que nem. Quando eu vou pra minha irmã no Rio, é um problema, porque. Ela tem muitos pets. Ela tem muitos e todos têm que ficar presos, porque eu não consigo circular na casa com os pets lá. Então, às vezes eu falo, não vou pro Rio. Não vou porque é um transtorno. E é um transtorno, eu mudo toda a rotina da casa. E eu também concordo com aquela frase, né? Se você tem medo do cachorro, não vá na casa de quem tem o cachorro, porque você que é o que tá chegando Ali, lá, chega, né? Você tem que respeitar. E quando agora eu fiquei curiosa, quando a Carol mudar a Wata, você torce por ela ir pro cantinho dela? Você vai ficar com muita saudade? Não, eu sou super tranquila com relação a isso. Nossa, Eu acho que a gente se dá super bem e ela ter o espaço dela, acho que vai fazer muito bem para ela. E isso não vai ter uma quebra de vínculo, de amor, isso não vai fazer com que eu não
Eu vou passar seu WhatsApp pra minha mãe, porque olha... E eu fico torcendo, porque eu acho que é uma das coisas que a Carolina quer muito, e a gente já anda falando isso há muito tempo. Eu falo pra ela que ela tem que fazer isso um objetivo de vida, porque você tendo um objetivo e metas, você consegue ficar mais forte e correr atrás das coisas, né? Eu acho que isso vai fazer muito bem para ela também. E você, mãe? Mas antes de responder, uma curiosidade, Wata. Por que você tem essa vontade de morar sozinha? Porque você é um ser humano, quer crescer. Deixa ela responder. Olha, muitos motivos. Eu acho que é legal, primeiro, assim, um desenvolvimento pessoal, de você ter outras responsabilidades, você tem que ter não, né? Assim, você tem que se preocupar com coisas que hoje eu não me preocupo. Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu poderia ter um amadurecimento que seria positivo pra mim. Outra coisa são esses realizações pessoais, né? De você ter um espaço que ele é todo montado com as coisas que você gosta, do jeito que você gosta, você ter liberdade, que nem lá em casa, eu sei às vezes que eu não posso colocar um negócio que minha mãe não gosta, que nem na nossa geladeira não tem imã, porque minha mãe não gosta, na nossa sala às vezes não tem um negócio porque minha mãe não gosta, que nem eu falo, quando a Carol vai lá, amiga, tem que pôr a toalha na mesa, porque se eu colocar copo aqui nessa mesa sem toalha, minha mãe não vai gostar. Mas eu vou mas até não, deixar assim, aqui, tudo bem. A casa dele, ele foi buscar um apoio de copo, porque ele tem noção que se estragar essa mesa, ele não vai ter dinheiro amanhã pra comprar outra mesa. Então, eu sei, mas o mínimo assim, que o cara vai fazer é pôr um apoio de copo pra ninguém estragar a mesa dele. Então, mas, quando eu sim, falo põe a toalha, ter... porque eu sei que se ela estragar aquela mesa, neste momento eu não consigo comprar outra mesa igual. Sim, mas assim, você ter liberdades que quando você compartilha um espaço, você não tem. Você privacidade que às vezes você não tem quando você compartilha o espaço com outra pessoa. Por exemplo, eu respeito super que ela não gosta de pet, tanto que eu nem falo mais nisso. Só que daí eu amo, assim, cachorro, gato, então eu queria muito ter. Então, assim, um dos motivos de eu querer morar sozinha é só pra isso. Só pra eu ter um cachorro. Vamos ver quanto tempo Então, ela mas vai aí querer você trabalha fora o dia inteiro, aí o cachorro fica sozinho. Pois Olha como é. Olha só. Pois é, e quem cuida, e quem limpa Mas esse pé? ele não vai ficar Mas só, ele vai ter um outro pet junto. Uhum. Gente, vai pra creche e ela quer ter um cachorro, mãe. Sim, ela vai ter, daí ela vai... Ela quer morar Talvez sozinha. ela mude. Mãe, No primeiro se não for pet, ela morar mude de sozinha. opinião, porque o pet é o quê? Gasto, é dinheiro, é dedicação. Porque que nem o último pet lá que ela teve, ela... O Max. O que acontecia, o Max? Ela ia viajar e eu ficava com o Max. O Max ficava lá do lado do meu quarto, entendeu? Quer dizer, então, é assim, você quer ter o pet? Então leve o pet pra tudo quanto é lugar. Aí vamos ver como que fica essa relação tão forte com o pet. Em casa, a gente, até no ano novo, o Ricardo não quis ir na ceia, né? Pra não deixar o Dengo sozinho. Ah, mas são outras questões também. Também, mas então, o Dengo também pesou. Tá bom. Mas assim, eu vou morar sozinha? Um dia. Olha isso, gente. Ela vai me trancafiar? Se eu sumir, vocês Não. sabem onde eu tô. A Sua Carol, casa assim, dentro de casa. ela em mas- casa, ela tem a liberdade para mexer o que ela quiser dentro de Olha casa. isso. Eu não tenho essa restrição que não pode isso igual a Clélia. Eu não gosto. Mãe, você Isso tá ou criando um daquilo. filho pra viver a vida. Sim, mas quando você casar, você sai de casa. Olha! Não, a Enquanto Carol, isso, eu não você tenho- vai economizando dinheiro. Eu acho que a Carolina... Eu acho que ela fica lá bem, mas... Como eu vejo que é uma vontade dela, e eu acredito que a autonomia financeira dela vai se dar quando ela conseguir esse espaço. Então, por isso que eu falo não, e eu fico incentivando. A gente veio agora no caminho falando Você algumas apoia, coisas. né? Eu apoio e não tem problema algum. Eu não tenho dificuldade de falar assim, e você vai ficar sozinha? Tranquilamente. E isso não quer dizer que eu ame menos a minha filha. Sim. Não. É que eu vejo que para ela é necessário e que vai ser bom. Ela vai estar feliz. Ela vai estar... Imagina o quanto é prazeroso você conseguir o teu espaço. Porque, querendo ou não, lá onde ela mora comigo, é minha casa inicialmente. Porque a gente mora lá desde que ela tinha 8 anos. Então, querendo ou não, é o meu referencial. Algumas coisas até eu mudaria, porque eu não escolhi sozinha, mas assim... Ali tá a minha personalidade, meu jeito. E talvez o único espaço que é mais a cara dela é o quarto dela. Que tem coisas que eu, se fosse meu quarto, já teria tirado. E talvez ela se incomode com o meu quarto, com os outros ambientes. Porque, Sim. mania, não tem jeito. É coisa de, sei lá.
de quem a posse da casa. Talvez quando ela tiver a casa dela, eu tenha que respeitar, né? É a mesma coisa, eu vejo, se a minha mãe tem que ir para minha casa, vamos supor, né? A minha mãe vai para minha casa, ela tem que se adequar aos meus hábitos. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu tenho que me adequar aos hábitos da minha mãe, porque faz parte. Quem tá o território, você comanda, você quer aquilo. Então, talvez a Carol se sinta assim um pouco, porque, querendo ou não tem autonomia por completo. Eu aposto que a sua Carol também na sua casa, por mais que você não ligue, é a sua casa. Ela sabe que aquele espaço não é totalmente dela. Sim. Que ela vai ter que te comunicar com algumas coisas. Mesmo você não ligando para algumas coisas, ela sabe, bom, mas aqui é a casa dos meus pais, eu tenho que comunicar. Né? Vai sair daqui chorando. Não vai. É que cada um tem e eu compreendo a sua mãe. Tá na Austrália, meu. Então, mas talvez seja comigo, isso. Ela acha, não. Então, porque ficou você. O cordão umbilical ficou ali em você. Ela já soltou uma. Ela daí, de repente, soltar 2 é muito pra ela. Né? Não, mas eu também não vou pra Austrália. Mas pra que sair de casa se você ainda vai casar? Espera pra quando casar. Porque, olha, questão de responsabilidade não é. Porque mesmo você morando em casa, você teve responsabilidade econômica. Eu tenho, né? E tem até hoje. Obrigada. Então, não é essa questão. Questão de liberdade você tem. Tá bom, mãe. Enfim. Então, mas pra Carol, como a Carol, eu acho que nesse ponto, às vezes eu fico me questionando, como a Carol ela não tem que se preocupar com economicamente nada lá de casa. Quando ela for morar sozinha. Acredito que para ela vai ser uma evolução. Que ela vai ter que conquistar. E vai outra. Acabar a luz, não é só isso. Eu acho que a partir do momento que ela tiver essa autonomia, é sinal que ela deu muito certo. Sim. Né? Então é uma coisa que eu fico batalhando com ela, porque eu acho que é uma forma de reconhecimento de que ela está no caminho certo e que ela conseguiu a autonomia dela, né? Que é isso. Olha só, então assim, muitas dicas, muitos momentos nostálgicos, muito amor, muito tudo. A gente ama vocês. A gente tá muito feliz mesmo por ter vocês duas aqui como as primeiras convidadas. As primeiras que apoiaram. Exato. As primeiras convidadas. Aham. E que acreditam no nosso sonho. Porque toda hora eu fico falando pra minha mãe, não é, mãe, que vai dar certo, que vai virar? Aí minha mãe fica... Inclusive, quando você tinha o projeto do podcast, você me perguntava. Que a cartomante falou que não ia dar certo. A cartomante. E aí? Nossa, essa cartomante foi um perigo. O que ela falou? Que não ia? Que o meu namorado me traía, que o podcast não ia dar certo. E você que indicou a cartomante. Pois é, né? Ela só acabou comigo, a cartomante. Acabou. Não vou morar sozinha. Você que falou pra ela, né? Vai. Então, quando você perguntava, mãe, será que vai dar certo meu podcast? Eu dizia, se você não começar, você não tem como saber. Tem que dar um início, né? Exatamente. Que é aquela história, o não você já tem. É trabalhar pra ter o sim. E ter o apoio de vocês, a gente sente muito, assim, de verdade, porque é o nosso sonho e a gente tá muito feliz, porque, assim, vocês são a nossa base. E sem vocês, sem o apoio de vocês, ia ser muito mais difícil tudo isso. Porque a gente trabalha, tem o nosso projeto com podcast, tem também outras coisas que a gente tem, as nossas funções e obrigações. Então, assim, vocês criaram a gente com muito amor e a gente sabe disso. Com leite de pera. E 2 burguesinhas. Muito, nossa. E a gente reconhece isso, então espero que também vocês saibam disso e, enfim. Eu já falo pra Carol, pra Wata, que eu amo a Clélia, então, assim, te amo, porque você também é incrível comigo. E muito obrigada por vocês terem topado virem aqui. Nossa, foi tão tranquila. Eu não sei em que momento a Carol achou que isso ia ser um problema pra mim. Eu também achei. É porque uma vez a gente tentou gravar um vídeo, lembra? Mas vídeo dá vergonha. Quando você tinha que fazer um negócio de trabalho.
E, nossa, foi muito difícil. Mas aqui é outra coisa, uma conversa. Você não tem que aparecer. Quando você tiver quase 59, que eu vou fazer agora quinta-feira, aí você vai ver como é difícil gravar um vídeo, né? Porque a tua forma física já não recomenda se expor na internet. Não, vai ser, depois vai ser por vídeo daqui a um tempo, aí vocês vão voltar. Por vídeo. Tá registrado agora. Combinado. E eu espero que aí vai ter recurso, a gente já vai ter feito assim uns procedimentos, né? Pra aparecer bem no vídeo, permuta, né? Permuta. Vamos lá. Gostei muito da participação das nossas mães nesse episódio especial Dia das Mães. Elas foram muito incríveis e carregaram nas costas o podcast hoje. Exato. Quais são nossas redes sociais? O nosso Instagram é wata.melo com 2 L's. O nosso X também é wata.melo com 2 L's. As nossas threads também são wata.melo com 2 L's. O nosso X é watamelo. E a gente também tá no YouTube como watamelo, tudo junto. E aí, pra quem quer apoiar a gente pra fazer acontecer esse projeto, a gente tem o Apoia-se e também dá pra ouvir pela Orelo. E aí, são 2 plataformas que trazem esse amparo pra gente conseguir melhorar cada vez mais a parte de áudio, de edição e de tudo mais, né? Até do nosso carisma, porque aí vocês vão ver só, quando a gente estiver, só esbanjando, vocês vão ver só como eu vou ser outra menina mais carismática ainda. Então, dinheiro traz felicidade. Já dizia alguém. Se não traz, manda trazer. O Apoia-se é apoia.se/watamelo com 2 L's. E a Orelo é orelo.cc/watamelo com 2 L's. E você também pode ajudar ouvindo, compartilhando e apoiando a gente, só torcendo mesmo. Exatamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Carol Melo. Eu sou a Carol Watanabe. Eu sou a Clélia, que participei hoje do podcast. Eu sou a Solange, mãe da Carol Melo. E esse é o Watamelo. Muito obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Esse episódio teve edição de áudio de Luigi Calistrato.